Ô, Renan, me parece, e eu acho que isso é notório para todo mundo, né? O bolsonarismo quer o petismo como adversário e vice-versa. Aqui, tendência de quem quer de fato polarização são os dois grupos que estão na polarização. E aí, como você citou, Caiado, tem o Leite, tem o Zema, o Ratinho. Eles tentam se colocar nessa posição de alternativa a essas duas posições. E, de alguma maneira, como você disse aqui também já hoje, você tira votos de todo mundo. Como se colocar, de fato, como alternativa? Porque na última eleição, a gente viu as alternativas naufragarem, né? De quebrar essa polarização. Aí eu queria entender de você o teu pensamento sobre isso. Como se colocar nessa posição e as pessoas entenderem que, de fato, omissão, e aí tô tirando o teu nome, né? Colocando omissão como ideia de Brasil, se colocar e as pessoas entenderem. Maravilhoso, olha só. Vamos voltar para 2022, né? Então, falar, você tem os extremos. O Lula é um extremo, o Bolsonaro é um extremo. Minha primeira provocação, o Lula e o Bolsonaro não são extremos. O Lula e o Bolsonaro eram candidatos de centro. O Bolsonaro fez um governo de centro e o Lula faz um governo de centro. É um governo de centro com temperinho à esquerda com o Lula e é um governo de centro com temperinho à direita. É um governo sabor esquerda, um governo sabor direita. Esse é o game dos dois. Na prática, eram governos administrados pelo Centrão, mais ou menos, vamos dizer, um é um pouquinho mais fiscalista com o Paulo Guedes, pouquinho só, não muito. O outro é um pouquinho mais gastador com o Haddad. E isso. Não há muita. Você nem vai conseguir nominar muitas diferenças entre um governo e outro, tá? E aí vinha a Tebet falar que, não, eu não sou nenhum extremo nem outro, eu sou o centro. Não, eles já eram o centro, eles ocuparam o centro. Nós temos que ter propostas que são radicais no enfrentamento aos problemas brasileiros. Você tem que listar os problemas brasileiros, você tem que ser muito duro nelas. Pra mostrar que tanto o Lula quanto o Bolsonaro, não é que eles não são extremistas. Eles não são nada. Eles não são nada. Eu pergunto pro eleitor do Lula que tá nos assistindo aqui, me dê 3 propostas do Lula agora pra 2026. O Brasil tá numa encruzilhada histórica. O mundo vai ver automação, inteligência artificial, o mundo tá ficando perigoso, os Estados Unidos tá começando a exercitar seu poder militar, a China vai responder, há focos de guerra no mundo todo, o Brasil tem uma economia que foi se primarizando. Como o Brasil vai resolver? Quais são os seus planos? Ninguém sabe. O plano do Lula é... vou dar um pé de meia. Eu não sei. Eu estive numa rádio Nordeste e perguntei pra um radialista e ele falou, o plano do Lula é o pé de meia. Pô, o pé de meia, o cara é presidente das 10 maiores economias do mundo, o plano dele é pé de meia. E do Flávio Bolsonaro? Salva meu pai. Olha, solta meu pai, por favor, eu preciso que meu pai seja solto. É isso. Isso é muito pouco. E eu vou fazer o contrário deles. Eu vou ser radicalmente propositivo. As propostas que eu vou colocar, elas atacam o problema. Elas são propostas pontudas, no sentido que muita gente não vai gostar. Tava com o nosso amigo aqui, ele não gostou de uma proposta. Ele falou, pô, isso aqui não dá do estado de defesa. E é pra ser assim. Eu vou fazer a pessoa debater proposta conosco. Vocês vão falar do assunto, porque elas precisam falar. Porque senão a gente vai ficar nessa inércia ridícula. Então é aí que eu furo esse negócio de polarização. Que não é uma polarização de extremos. É todo mundo no centro cultuando famílias e nomes que eles gostam. E aí entra um outro ponto. Esses outros governadores aí, eles não são alternativa. Porque o alternativo tem 2 coisas aqui e ele é uma terceira coisa diferente. Eles não são, eles estão abaixo do bolsonarismo. O Flávio, o Zema, o Caiado e o Ratinho, eles estão no banco de reservas. Tipo, você não quer o Flávio? Tem eu aqui, eu tô aquecendo. Toma vergonha na cara. Eles são governadores. O Caiado foi efetivamente um bom governador. O Zema e o Ratinho... levaram. O Leite foi o melhor governador do que esses dois, inclusive. O Leite resolveu a questão fiscal em Minas, coisa que o Zema não fez lá no Rio Grande do Sul. O Leite resolveu a questão fiscal no Rio Grande do Sul, coisa que o Zema não fez em Minas. Então, eles vão parar. Quando que eles vão parar de ser basicamente puxa-sacos que estão no banco de reservas e vão se comportar como alternativa? Eu vou responder, eles não vão fazer isso. Quem tá fazendo sou eu, e por isso que eu arranco o voto deles. Porque eu não tenho vergonha de falar, olha, o Flávio Bolsonaro não é uma... É burro votar no Flávio Bolsonaro. Além de se ele ganhar, coisa que não vai acontecer, será um governo ruim, um governo bem ruim, e o Brasil vai continuar ficando pra trás, a gente vai ficar sem mexer nos problemas que interessam pro país eternamente. O Flávio Bolsonaro é uma ilusão pro eleitor de direita. É uma ilusão. O eleitor de direita precisa tomar um Red Pill, uma pílula pra... Pum, nossa, olha, existia uma coisa por trás da Matrix, hein? Existia. E precisa disso. Ele tem que sair da ilusão. Essa reação sua que você quer falar alguma coisa? Não, vai, Daniel. Acho que é nessa linha dele, né? Porque ele critica muito ali o presidente, critica o Flávio Bolsonaro. Para ele alcançar os 10%, tem que trabalhar bastante. Qual seria a principal, né? A estratégia, porque para tentar chegar nos 10% e o Brasil polarizado do jeito que é, tem que ter muito trabalho. Se é essa mesma a estratégia, né? De
tentar tirar um pouco do PT, um pouco dos Bolsonaro, um pouco do Centrão. Como que ele pretende, né? De onde vão vir os votos? Olha, eu queria ter resposta pra isso também. Porque é difícil. Porque é o seguinte, o bolsonarismo existe no Brasil, o lulismo também, igual na Argentina você tem o peronismo. Renan, só pra emendar. Aquele voto que é consolidado, o cara que é lulista e o cara que é bolsonarista. Hoje a gente tem essas designações. Esse dá pra incluir na pergunta, dá pra tentar mudar a cabeça dessas pessoas ou você entende que não? Tem um eleitor consolidado que você não vai conseguir mexer. Eu estive no Nordeste com os eleitores mais velhos, especialmente mulheres do Lula. Aquelas pessoas não dá. Assim, você fala, sei lá, é 13. Assim, é 13. Nem que ela vem, nem que seja. Não, mas o Lula, veja, você não tá preocupada com a segurança lá. É 13. É 13. Não tem o que fazer. A pessoa só falou 13. Só que o filho dela vai ouvir. Porque o filho dela efetivamente é assaltado. O filho dela não consegue ter um emprego. Ou tirar uma renda ou fazer uma grana. E o filho dela tem um celular. E no celular ele vê a vida em outros lugares do Brasil. E vê que a vida é muito melhor. E ele tá falando, estão me enganando. O filho dessa mulher que fala, é 13. Esse filho aí, ele também olha, vê o tráfico de drogas chegando na cidade dele. Ele tá vendo que ele não vai conseguir constituir família. Ele tá vendo que ele tem uma vida meio inútil. E aí esse cara tá procurando uma alternativa. Eu estou falando com esse cara. Agora dá trabalho. Eu tenho que rodar interiores do Nordeste, rodar de carro, não tem jeito. Então isso é um trabalho e eu vi que dá, porque eu cresci. Poxa, hoje, de acordo com a pesquisa Atlas, eu tô com 5.5 no Nordeste. No Nordeste, eu vou melhor no Nordeste do que aqui no Sul. Porque eu fui lá e falei com esse cara. Falei, tua vida tá uma desgraça, não adianta você achar que a eterna solução pro Nordeste é dar uma bolsa pra sustentar uma família aqui e depois você vai tentar a tua vida em Goiás, em São Paulo, no Paraná e Santa Catarina. O cara às vezes não quer abandonar a família dele. E esse cara que tem vontade de fazer coisas e crescer, ou até um comerciante que tá lá, esse cara quer ouvir uma resposta diferente. Eu dei essa resposta. Contra-intuitivo. Né? Ninguém imagina que você vai virar voto dessa turma no Nordeste. Eu tava virando. Eu venho aqui pro Paraná e eu preciso falar pras pessoas aqui do Paraná. Vocês estão iludidas com o bolsonarismo. Até quando um povo trabalhador vai ficar votando numa família que não gosta de trabalhar? Até quando? Não faz sentido. O paranaense... O Paraná é o lar da Operação Lava Jato. Foi através do Paraná que vagabundo começou a ser preso.